transtorno neurológico. A epilepsia é uma alteração temporária e reversível do funcionamento do cérebro. Um quadro que nem sempre tem cura, mas pode ser controlado por orientação médica. Doutora Vera, o que é a epilepsia? A epilepsia ela é um distúrbio de origem cerebral que é caracterizado por uma predisposição para o paciente de gerar espontaneamente crises epilépticas e, além disso, associado com as consequências biológicas, sociais e psicológicas de toda essa condição. Então, é um pacote. E quais são os sintomas? Os sintomas eles são muito variados. As crises elas são muito vastas, existem muitos tipos, tantos quanto as regiões cerebrais. Então, o que a gente tem mais comumente representado como a crise convulsiva é a grande convulsão, em que o paciente ele tem uma alteração do nível de consciência, uma queda ao solo, os abalos musculares, onde ele tem cialorreia, então ele baba e na sequência muitas vezes tem liberação de esfíncter, acaba urinando, evacuando e permanece confuso na sequência. Isso é o que popularmente é tido como convulsão, mas a gente sabe que existem também outros tipos, que são tipos mais de crises mais fraquinhas, que também são crises convulsivas. E como que acontece a convulsão? Ela é um distúrbio de origem elétrica cerebral, é uma alteração da condução elétrica cerebral, quando a gente não consegue, os nossos mecanismos cerebrais mesmo de controlar essa propagação, eles não conseguem agir. Então a gente sempre vai ter mecanismos que controlam a excitação cerebral e mecanismos que controlam a inibição, eles sempre têm que estar em equilíbrio. E por algum motivo esse equilíbrio é perdido e aí acaba deflagrando uma crise convulsiva. Então ele é um distúrbio de origem elétrica e também química, mas cerebral. E tem alguma faixa etária que aconteça com mais frequência? A gente tem dois grandes picos de incidência. Um pico de incidência que é na faixa etária pediátrica, então que é quando a gente vai ter uma maior incidência principalmente das epilepsias benignas da infância ou das epilepsias relacionadas com os distúrbios perinatais, com as malformações ou as outras complicações relacionadas aos distúrbios do desenvolvimento da criança. Aí a gente passa pela faixa etária adulta, onde a gente tem então um pico na infância, uma queda na faixa etária adulta, que é quando a gente vai ter tipos mais específicos de epilepsias de base focal, principalmente epilepsia de lobo temporal. E aí a gente tem um novo aumento de incidência na faixa etária de adulto idoso, que é quando a gente vai ter as epilepsias principalmente relacionadas aos fatores de envelhecimento, como doença cerebrovascular ou outras doenças degenerativas. Então a gente tem dois grandes picos, que é a infância e idoso. E ali no meio, na faixa etária dos adultos, a gente também tem tipos específicos de epilepsia. E as crises costumam durar quanto tempo? As crises elas duram segundos até no máximo em média de 1 a 2 minutos, então elas têm uma duração muito breve. O que às vezes pode ser um pouco mais prolongado é o estado até recuperação completa do paciente, até ele estar completamente bem de novo, o que pode levar às vezes mais 10, 15 minutos. E o que precisa fazer quando alguém está tendo uma crise? A gente sempre fala que assim, primeira coisa que você precisa fazer quando presencia uma crise convulsiva é manter a calma. E a segunda coisa é manter a calma. E a terceira coisa é manter a calma. Se você não mantiver a calma, você não vai conseguir fazer os próximos passos. Então, o mais importante é manter a calma. Na sequência, sempre deita o paciente no solo, sempre que possível, né? Deita o paciente no solo, vira ele de lado, então deixa o corpo dele deitado de lado, a cabeça virada de lado, porque muitas vezes ele tem cialorreia, aumento de salivação, então é importante que isso possa escorrer. Se tiver vômito, se tiver alguma coisa assim na cavidade oral, é importante que isso possa escorrer. E se a cabeça dele está de lado, isso já vai escoar naturalmente. É importante colocar algum apoio embaixo da cabeça, qualquer coisa fofinha para a cabeça não ficar batendo, então para que ele não se machuque. E sempre pensar em tudo que pode deixar ele mais seguro. Então se tiver alguma coisa que ele possa, com os movimentos, bater, que possa cair, ele se machucar, essas coisas devem ser afastadas. E é importante que esses movimentos, então quando ele cai e ele está se batendo ainda, é importante não conter esses movimentos, porque às vezes quando a gente vai tentar conter os movimentos na ideia de estar protegendo esse paciente, a gente acaba machucando ele mais. E quando que deve ser um socorro imediato?
Para paciente com primeira crise convulsiva, ele sempre deve ser levado para atendimento médico, sempre. Para paciente já sabidamente epiléptico, ou seja, eu já sei que esse paciente tem crise, ele deve ser levado para socorro médico, para alguma unidade de pronto atendimento, se essa crise foi diferente das crises anteriores, tanto por fenomenologia, ou seja, ele estava diferente na crise, ou se ela durou mais tempo, tá? E, de qualquer maneira, toda crise com duração acima de 5 minutos, ela deve ser também levada para atendimento médico. E tem alguma forma, é possível evitar a convulsão? Alguns tipos sim, outros não. Tem que lembrar que elas são imprevisíveis, a gente não consegue saber quando o paciente vai ter essa crise. Em alguns tipos específicos de epilepsia, como principalmente as epilepsias mioclônicas juvenis, que são formas mais comuns de epilepsia do adolescente, e em algumas outras isso também se aplica, mas a gente sabe que cuidados com privação de sono, evitar a exposição a álcool, eles são fatores importantes para a gente evitar a ocorrência de crise convulsiva. Então, sem privação de sono, sem exposição a álcool, uso regular das medicações quando está indicado o tratamento medicamentoso. E a gente tem alguns outros tipos de epilepsia que são tipos mais raros, mas que são as epilepsias reflexas. Aí tem que avaliar qual que é o fator reflexo, né, o fator que faz desencadear a epilepsia, e aí esse fator tem que se afastar. E quais são as formas de tratamento? Quando tem indicação de tratamento, a primeira indicação é sempre tratamento medicamentoso. E aí existe uma gama variada de medicações de primeira, segunda e agora medicações novas chegando de terceira linha. Então a gente sempre opta primeiro por tratamento medicamentoso. Vale lembrar que 70% dos pacientes têm êxito, conseguem controlar com medicações de primeira linha. Os 30% dos pacientes que não conseguem controle com tratamento medicamentoso, esses são um importante grupo de pacientes que tem que ser avaliado por um especialista, por um epileptologista e por um grupo de investigação de pacientes com epilepsia refratária. Ele é um potencial candidato para outras terapias, para outros tratamentos. O Purple Day ele é uma campanha internacional de apoio à epilepsia. Então, o Purple Day existe desde 2008, foi criado no Canadá por uma menina canadense de 9 anos, com apoio da Sociedade de Epilepsia local. E desde 2008 ele vem sendo difundido cada vez em mais países. No Brasil já tem núcleos participando desde 2011 e aqui em Joinville, ou em Santa Catarina, na verdade, esse foi o primeiro ano que nós participamos. A campanha tem uma ideia, já desde a fundação, de na tentativa de tirar a epilepsia das sombras, falar sobre epilepsia e principalmente tirar o preconceito e tirar os mitos em torno da doença. E quais são os cuidados que uma pessoa com epilepsia deve ter? Então, cuidado para nadar em mar aberto. Tem que lembrar que se ele tiver uma crise no mar, ele pode estar correndo risco. Ele não pode ir para um rio sem estar sendo assistido. Ele tem que tomar cuidado, por exemplo, para dirigir. Então, ele realmente precisa ficar um período sem dirigir até a gente garantir que aquele é o melhor esquema e que a chance dele ter uma crise é muito pequena ou praticamente inexistente. Então, esses são os principais cuidados. Sempre cuidados visando a segurança desse paciente e a segurança das pessoas que estão ao redor dele. É sempre isso que a gente vai buscar.